10ª Semana Sri Aurobindo, Brodowski, São Paulo, 16/7/86. Rolf Ley comenta Sri Aurobindo em Booklet on Supermind, páginas 10 e 11. A Mãe em Collected Works of the Mother, volume 9, páginas 411 e 412. Sri Aurobindo em Obras Completas, volume 16, página 41. O tema da manhã é a supramente. Nós vamos descobrir o que a supramente é, ou tentar perceber o que ela é. Mas é só aparentemente uma outra coisa. Nós vamos, talvez já hoje, perceber como as coisas se interligam e interdependem. Quer dizer, o trabalho que a mãe se propõe, ou se propôs, seria impossível ser realizado sem a energia ou sem o poder da supramente. E o próprio objetivo da supramente, por sua vez, é a transformação da natureza terra, da natureza física. Mas vamos aos poucos. O termo supramente é um termo que Sri Aurobindo criou. Criou não quer dizer colocou sensacionalmente no alto das prateleiras, na última prateleira, como a última conquista da humanidade, mas ele percebeu um poder de consciência diferente de tudo que já foi percebido, e não só percebeu, mas viveu isto. E procurou um termo que compreendesse, denominasse esta experiência, ou este poder que ele encontrou. E achou que o termo supramente seria o mais apropriado. Não nos cabe qualquer opinião, porque nem sabemos o que é. É um termo que então não existe ou não existiu antes dele. Isso tem a ver com um grau de consciência que os antigos rishis indianos experienciaram, que chamaram o plano da consciência verdade. O termo em inglês é Truth Consciousness. Então, sempre essa união direta mais significativa quer dizer consciência de verdade, consciência da verdade, já fica uma coisa separada. Parece consciência e verdade seria o termo mais adequado. E Sri Aurobindo encontrou, ele próprio aponta esta referência, ele encontrou então, ao mergulhar nos Vedas, nas mais antigas escrituras sagradas da humanidade, ele encontrou lá, nesta linguagem codificada de imagens simbólicas, uma linguagem não lógica em nosso sentido, que para nós seria inacessível praticamente, ele encontrou com sua sensibilidade, sua supra-inteligência, podemos dizer, referências à sua própria experiência. Isso foi se afirmando com o tempo. Então ele próprio chegou então a chamar a supramente a consciência verdade. Ele usa os dois termos. Às vezes supramente, às vezes consciência verdade. E ao mesmo tempo, talvez uma terceira colocação, falando de supramente, temos que falar de uma supra-humanidade e do super-homem. São termos que, durante um certo tempo, estavam assim, quase em moda. O super-homem, em todo caso. Mas foi sempre mais uma tarzanização. Ou uma gigantescação do ego humano, não? Do que uma outra coisa. Quer dizer, o homem em suas imperfeições, em sua sede de domínio, de poder,
de estar acima de tudo, acima de todos, então ele ainda cresceu além de tudo ainda. Então não é nada disso, é óbvio. Isso é totalmente errôneo, totalmente um engano total. Mas supra-humanidade seria uma humanidade crescida para o aproveitamento, o desenvolvimento, a evolução completa, harmoniosa, unificada de todos os seus potenciais. Tudo que está no homem levado a seu máximo. Nada se destacando, nada em frente, nada reprimindo outras partes, mas tudo num harmonioso todo. Então, se chegássemos a isto, nós seríamos uma supra-humanidade. Por enquanto, somos uma infra-humanidade. Porque há mais em nós de potenciais do que aquilo que estamos vivendo atualmente. Somos muito pouco em relação ao muito que podemos ser. Então, supramente também, nós vamos depois ver isto aqui, é um poder, um movimento que deveria ou deve nos ajudar a amadurecermos, crescermos, evoluirmos mais rapidamente, mais diretamente, mais intensamente e chegamos à nossa plenitude o mais verdadeiro e o mais direto possível, sem ficarmos nos demorando de mais tempo nos vales da existência, mas elevando os níveis mais diretamente. Então, primeiro, só duas pequenas colocações do próprio Sri Aurobindo sobre supramente, ainda sem ser o livro ou da série de artigos, a manifestação supramental, só como uma entrada. Ele diz aqui como a natureza evoluiu além da matéria e manifestou a vida, além da vida e manifestou a mente, assim ela deve evoluir além da mente e manifestar uma consciência e um poder de nossa existência livre da imperfeição e da imitação de nossa existência mental. Uma consciência supramental ou consciência verdade. E ser capaz esta consciência de desenvolver o poder e a perfeição do Espírito. Leia mais uma vez. Assim como a natureza evoluiu além da matéria e manifestou a vida. Além da vida e manifestou a mente. Assim deve evoluir além da mente e manifestar uma consciência e um poder de nossa existência livres da imperfeição e limitação de nossa, não imitação, mas limitação, desculpem, de nossa existência mental, uma consciência supramental ou consciência verdade, capaz de desenvolver o poder e a perfeição do Espírito. Então aqui é muito interessante a colocação, porque não seria algo que corresponde a crenças antigas. Vamos dizer, o mundo chega a tal estado e depois de tantos anos vem um Salvador ou não sei, um poder divino e salva tudo e tudo está resolvido. Não. É evolução. Um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Começou, supramente está como que na primeira poeira cósmica. Aí ela está, na primeira energia, antes de a poeira cósmica existir, lá está supramente.
Depois, através da criação do cosmos, Terra, como hoje de manhã tentei mostrar, vida, mente, ela sempre está aí, sempre pressionando para poder se manifestar, para poder abertamente trabalhar em nós, entre nós, na Terra, no mundo, e ser manifesta um dia. Então, longe de ser algo milagroso, nesse sentido suprafísico, supra-humano, ela é simplesmente um próximo passo evolucionário. Matéria, vida, mente, supramente. Acho que soa bem. Bem racional. Depois de uma mente não pode vir uma inframente. Agora, muita gente tem a tendência de voltar às raízes e às batatas e mandiocas e se agarrar na terra outra vez, porque estava com medo, não? Como aguentar a próxima virada agora? É difícil mesmo, é perigosa mesmo. Mas recuar não dá mais. A coisa é só ir para frente. Ora, é interessante como ele fala isso aqui. Ele realmente vê que nós somos destinados a nós evoluirmos além da mente e nós manifestarmos esta consciência, e não só consciência, mas a partir da consciência, um poder de nossa existência. Que não seria... Aí vem um pouco o que falamos de manhã, da transformação do ser inteiramente, do ser totalmente. Não uma pessoa como nós somos agora, aqui, que então de repente tem assim uma cabeça de chamas. Mas do resto fica a mesma coisa. Um corpo meio desajeitado, frágil e pega uma gripe e alguma coisa e dorme 7 horas ou 8 horas e quando não está disposto, então não está disposto e quando está de mau humor ou receber um mau bom dia de alguém, ou do filho, ou do marido, ou da esposa, então fica 3 dias. Mas aqui está em chamas, não é? Não, então não é. Aí não é. Mas tem que ser total. Quer dizer, tem que ser um poder de nossa existência. Não só uma supra-inteligência num corpo humano comum, ordinário, como ele existe agora. Mas realmente algo que nos coloca, se diga, em mãos já é autoespacial, não? Que coloca em nossa capacidade de realização uma nova energia, um novo movimento, um novo âmbito. Isso fala de consciência e poder de existência. Que sejam então livres da imperfeição e da limitação de nossa existência mental. De manhã falei assim rapidamente sobre a nossa mente. Como a mente de cada um de nós é limitada, talhada pelo que aprendeu, pelo que viu, pelo que foi infundido nela, pelo que aqui é dito, proibido, permitido, o que psicologicamente experimentou, que teme, o que atrai, etc. Tudo isso forma a mente. Então, uma coisa aglomerada, esquisito, que é a nossa mente. Temos assim como que bases em comuns. Isso nos possibilita uma comunicação até certo ponto. Mas como vimos hoje de manhã na aula, não? Eu pedi para partir o papel em pedaços. Então, pelo menos uma pessoa percebeu e perguntou se seria para rasgar mesmo, ou só dobrar. Eu acho que todo mundo dobrou só, não é? Mas pedaço é pedaço. Quer dizer, mesmo as coisas mais simples a gente não se entende diretamente. Parece, mas... Então, nossa existência mental é muito insegura e muito mais ou menos só. E nós então deveríamos chegar a uma consciência supramental,
simplesmente supramental, quer dizer, além da mente. Simples. Ou uma consciência verdade. Consciência verdade quer dizer uma consciência que é como que o assento natural, o leito natural das águas da verdade. A casa natural da verdade. Quer dizer, onde a verdade reside, simplesmente. Que é verdade. Não algo que não é verdade e procura verdade. Às vezes pega um pouco, mas mistura com 1000 outras falsidades. Então fica uma semi-verdade. Mas algo que possui naturalmente a verdade, que é verdade. Não conhece outra coisa. E então assim, essa consciência supramental, ou verdade, seria capaz de desenvolver o poder e a perfeição do Espírito. Para o Espírito poder se manifestar sobre a Terra e em nossa natureza, é necessário que possuamos uma consciência que não trunque, que não desvie, que não torça, que não diminua, que não falsifique aquilo que vem do Espírito. Ou não, vamos dizer, reduza isto às semi-medidas que não são possíveis atualmente. E mais um trecho interessante, porque aqui ele falou da evolução da natureza da matéria sobre vida, mente até a supramente. Então, um movimento em ascensão. Ascensão muito lenta, muito vagarosa, mas, enfim, é uma ascensão. Agora ele vai falar da descida da supramente. Ele parece responde uma pessoa numa carta que deve ter feito alguma pergunta sobre a supramente. Ele diz, eu quis dizer, através disto, a descida da consciência supramental sobre a Terra. Todas as verdades abaixo da supramental, mesmo aquela verdade do plano mais alto, espiritual mais alto, no plano mental, que é o mais alto que até agora se manifestou, são ou parciais, ou relativas, ou, de outro modo, deficientes, e incapazes de transformar a vida terrestre. Elas somente podem, no melhor, modificar e influenciá-la. A supramente é a vasta consciência, verdade, de que os antigos videntes sábios, falavam. Houve vislumbres disto até então, às vezes, uma influência indireta, uma pressão, mas ela não foi trazida para baixo, para dentro da consciência da Terra e afixada aqui. Fazer isto, trazê-la para baixo, é o objetivo de nosso yoga. Então, leia mais uma vez. Eu quis dizer, com isso, a descida da consciência supramental sobre a Terra. Todas as verdades abaixo da supramental, mesmo aquela da mais alta espiritual no plano mental, que até então é a mais alta que já se manifestou, são ou parciais, ou relativas, ou de outro modo deficientes e incapazes de transformar a vida terrestre.
elas podem, no melhor, modificá-la, a vida terrestre, e influenciá-la. Então, outra vez, temos que ver a coisa bem concretamente, assim, ao pé da letra. É necessário. A vida terrestre não seria, vamos dizer, a vida social da humanidade e, vamos dizer, como um Cristo, ele provocou uma revolução dentro da sociedade humana, uma nova estruturação, uma nova política, inclusive, e tudo mais. Mas isso não é uma transformação da vida terrestre. A vida terrestre é a vida na Terra, a vida da Terra. Quer dizer, isto é onde a vida brota na Terra. Primeiro, o próprio reino da vida, com todas as suas manifestações. O grupo humano é uma pequena manifestação dentro disto. A vida, reino animal, reino vegetal e tudo mais. E a vida da Terra é muito mais ainda chuva, sol, estações, o movimento da própria Terra, a água, tudo mais. Que é tudo que é Terra. Deve ser modificado, transformado. Então não é um novo jeito de falar, um novo jeito de acreditar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de comer, um novo jeito de se vestir, um novo jeito de dormir. Isso não só é pouco, mas é nada. Isso tudo fica na superfície. Mas é pegar a substância, o estofo, a matéria-prima, e mexer nela e transformá-la. Aí está o ponto. Isto nenhum até agora foi capaz. Não, os grandes que vieram até agora, os grandes seres, eles fizeram seu trabalho dentro da humanidade. Mas tocar a vida como tal, a raiz da vida, não. Então isso ele diz, que tudo isso foi um plano, foi uma realização espiritual no plano mental, capaz de influenciar a mente do homem, para que a partir de novas percepções, de novas verdades, o ser humano pudesse se modificar, se abrir a novas verdades. Mas uma transformação da substância, isto não houve até então. Então, a supramente é a vasta consciência verdade, da qual os antigos videntes sábios, os sábios videntes, falaram. Quer dizer, ele se refere à Índia antiga. São chamados lá de rishis. Houve até então vislumbres desta consciência verdade, às vezes uma influência indireta, uma pressão. Mas ela não foi trazida para baixo, para dentro da consciência da Terra e fixada aqui. Fazer isto, trazê-la para baixo, é o objetivo de nosso yoga. Ora, que ninguém, por favor, conceba, então, logo ouvindo isto, um grupo de pessoas sentadas assim e puxando a consciência suplementar para dentro da Terra. É enganoso, totalmente. Não é este yoga que vai fazer isso, não. A não ser que você mexa o corpo, que você haja, que você mexa as coisas, que você seja agente em meio à Terra, em meio às coisas. Nada é feito. Nada é feito. Sentado e interiorizado é muito bom para a pessoa, mas para o que deve ser feito, não basta. Não basta. Então, se ele fala de yoga aqui, o yoga Sri Aurobindo não é o yoga comum. Aí tem muitos, assim, como digo, a nossa mente é um aglomerado de
retalhos, não? De coisas que apanhou e catou em qualquer canto, não? Leu uma coisa aqui, alguém falou isto, meu professor diz isto, a minha mãe diz isto, meu pai diz isto, não sei, aquele livro escreveu isto. Então a gente assim costura as coisas. Tem uma trama em mão depois. E aí vem o nosso ego, naturalmente, e diz, eu sei a coisa, não? Naturalmente. O fulano disse isso, e você não sabe, mas eu sei. E assim por diante. Ou quando não sabe, então diz, não diz que não sabe, mas finge que sabe. E assim por diante. Então, aí fica uma coisa, assim, totalmente falsa, ignorante. É o que Sri Aurobindo chama justamente estado de ignorância. E o mundo da falsidade, que é o nosso. A gente não tem coragem de confessar quando não se sabe. E nem quer ver, e não pode ver assim, o quão pouco nós sabemos. Realmente. Então, yoga, no caso de Sri Aurobindo, não tem nada a ver, mas nada absolutamente com as formas dos yogas tradicionais. O objetivo, a ascensão ao divino, a identificação, união com Ele, isto é para ele um primeiro passo, isto naturalmente tem que ocorrer, embora ele não veja mais os métodos antigos que há milênios eram recomendáveis para a humanidade. Hoje não estamos mais no ano 3000 a.C., mas estamos um pouco mais avançados. Então, também, como a gente não se veste mais do mesmo jeito, fala outras linguagens, vive de outro jeito, possivelmente também nossas maneiras de aproximar o divino devem ser diferentes. Não há imitação, importação de métodos antigos de um outro país. E ele, na própria Índia, ele não fez isto. O Sri Aurobindo Ashram não se cultivou meditação nesse sentido, de maneira alguma. Eu estive lá muitas vezes e posso testemunhar assim, redondamente isto. Então, o primeiro passo é alcançar isto. Como para ele tudo, vamos dizer, ou é ou não é. Então, se eu digo cada um é indivíduo, então eu digo cada um é um indivíduo. Então, ela é um indivíduo, ela é um indivíduo, ela é um indivíduo, eu sou um indivíduo. Se somos indivíduos, quer dizer, nós somos de dentro de nós, na substância do ser, na essência de ser, diferentes. Isso é indivíduo. Se somos diferentes na essência do ser, como pode haver para nós quatro uma maneira idêntica de nós, a partir desta essência, procurarmos a nossa relação solitária, única, com o Supremo? Impossível. Para cada um de nós tem que existir um outro caminho. Deus não é um pobre que diz, bom, infelizmente a humanidade cresceu tanto, não? Assim, nós temos que inventar para o pessoal, não? Então vamos botar assim, vamos uns 3, 4 métodos e todo mundo vai aí, então não importa muito, não é? Não. Acho que é a nossa pobreza, a nossa covardia, a nossa comunidade de não querermos descobrir o nosso caminho, a nossa maneira de ser, de crescer, de ir, de conquistar, de falhar, de aprender, de cair, de nos levantar de novo, de preferir morrer em nosso caminho do que viver longa e fartamente com caminhos emprestados. Aí está toda a questão. Somos nós que estamos enganados, não querendo ver. Bom, então, o Yoga Sri Aurobindo não tem técnica, método, prescrição, regra, nada. É uma página em branco. Mas uma página em branco entrega a cada um, individualmente, dizendo a cada um, você tem o poder
Você tem o poder. Você tem o poder. Mas é você, com sua vida, seu ser, que tem que escrever na página o seu método, a sua caminhada, seu movimento. Não me copie, por favor. Não posso dar receita. Eu posso dizer o que eu vi. Eu posso, em dado momento, ajudar a partir da minha experiência maior. Se você me perguntar, posso responder. E posso esclarecer coisas básicas sobre a caminhada. O tanto quanto acho que é possível, no momento, ser compreendido por você. Do resto, é seu assunto. Se você quer, vá. Se você não quer, não vai. Mas a página está aqui. E não acredite que a página não exista para você. Ela existe. Ela existe. Cada um destinado a este último e máximo crescimento. Cada um destinado a ser um ser pleno, a partir de si. Ora, na caminhada, quer dizer, tudo deve ser aproveitado. Tudo. Também aí, técnicas antigas de yoga. Por que não? Se tem coisas eficazes, a gente pode aprender e fazer um passo mais rápido. Ótimo. Mas, a fixar-se nisso e achar agora, faço yoga, eu sou, etc. Não? Ou, agora me espiritualizei, entrei naquela seita lá e... Não. Aí está enganado. Aí está pegando uma coisa que é uma substituição, mas não é mais a sua verdade. Então, é um caminho assim, de muita consciência, muita vigilância, muita sinceridade. Então, nesta caminhada, primeiro chegar até lá. E depois, então, a segunda coisa, como eu disse, o objetivo assim, mais próprio nosso yoga é não ficar lá e aguardar até que nosso espírito possa se unir totalmente ao divino, mas trazê-lo para baixo e deixar que ele faça através de nós seu trabalho aqui. Em termos, como vimos de manhã, físicos mesmo, inteiramente. E antes de começar com o próprio texto anunciado, de uma conversa da mãe com alunos, crianças do Sri Aurobindo Ashram. Quer dizer, ela realizou semanalmente, parece uma conversa durante 50 anos. Não sei, durante 8 anos parece, não é? 8 anos, 58, acho que foi o último. Assim, foi uma grande assembleia, em primeiro plano, alunos da escola, da comunidade, e era uma aula em francês, que ela falava em francês somente, e todo mundo tinha que colocar perguntas para ela em francês, ou se ler um texto em conjunto. Isso foi discutido, dialogado entre ela e os alunos. E naturalmente, todo mundo perguntou coisas que não sabia realmente sobre a própria caminhada. E a consciência dela, assim, deu respostas maravilhosas didaticamente. Então aqui tem a pergunta, é de 8 de outubro de 58. A pessoa, ou a criança, são nomes de crianças que pergunta, doce mãe, haverá quaisquer estados intermediários entre o homem e o super-homem? Não haverá quaisquer estados intermediários
entre o homem e o super-homem, ou é o passo direto do homem para o super-homem? Ela diz, provavelmente haverá muitos graus, muitas etapas. Homem e super-homem, você não está falando da nova espécie supramental, não é? Você está realmente falando daquilo que nós chamamos o super-homem. Quer dizer, o homem nascido da maneira humana e tentando transformar o ser físico que ele recebeu através do seu nascimento humano comum. Se há muitos estágios, certamente haverá incontáveis realizações parciais. De acordo com a capacidade de cada um, o grau de transformação será diferente. E é certo que haverá um número notável de tentativas, mais ou menos bem-sucedidas ou não bem-sucedidas, antes de nós chegarmos a alguma coisa como o super-homem. E mesmo aqueles que chegarão lá serão só mais ou menos bem-sucedidos. Todos aqueles que lutam para superar sua natureza comum, todos aqueles que tentam realizar materialmente a experiência mais profunda que os colocou em contato com a verdade divina, todos aqueles que, em vez de se voltar para o além ou o mais alto, tentam realizar fisicamente, externamente, a mudança de consciência que eles realizaram dentro de si, todos estes são aprendizes de super-homem, ou aprendizes ao super-homem. E há inumeráveis diferenças no sucesso de seus esforços. Cada vez que tentamos não ser um homem comum, não viver a vida ordinária, mas expressar em nossos movimentos, nas ações e reações, a verdade divina, quando somos governados por aquela verdade, em vez de sermos governados pela ignorância geral, somos os aprendizes, um aprendiz de super-homem, e de acordo com o sucesso de nossos esforços, bem, somos mais ou menos capazes, como aprendizes, mais ou menos avançados no caminho. Todos estes são estágios. Então, na realidade, vai vir algo bem forte. Nesta corrida para a transformação, a questão é qual dos dois chegará primeiro. Aquele que quer transformar seu corpo na imagem da verdade divina, ou o velho hábito do corpo de continuar desintegrando, até que esteja tão deformado que não possa mais continuar a viver em sua integralidade externa. É uma corrida entre transformação e decadência. Porque há somente dois lugares de parada. Duas coisas que podem indicar até que medida ou em que medida se foi bem sucedido. Ou sucesso, quer dizer, tornando-se um super-homem, então naturalmente pode-se dizer, agora alcancei o objetivo. Ou então morte. Até então, normalmente, estamos no caminho.
é uma destas duas coisas. Ou atingir o objetivo, ou uma rápida ruptura da vida, que temporariamente põe um fim ao avanço. E nessa estrada, cada um foi mais ou menos longe, mas até a pessoa alcance o fim, ela não pode dizer em que estágio ela está. É o passo final que contará. Então, somente aquele que olha umas poucas centenas, uns poucos milênios depois, para trás, será capaz de dizer, este foi aquele estágio, e aquele estágio, esta realização e aquela realização. Isso é história. Será uma percepção histórica do evento. Até então, todos nós estamos no movimento e no trabalho. Até onde, quão longe nós vamos e quão longe nós devemos ir, é melhor não pensar demais sobre isto. Porque isto o torna nervoso e você não pode correr bem. É melhor pensar somente sobre correr e nada mais. É a única maneira de correr bem. Você olha onde você quer ir e coloca todo o seu esforço no movimento de avançar. Até onde você vai não concerne a você. Eu digo, isto é história, isto virá depois. Os historiadores de nosso esforço nos dirão o que fizemos e como o fizemos. No momento, o que é necessário é fazê-lo. É a única coisa que importa. Nós vemos uma coisa maravilhosa, não? Nós sentimos na mãe, tanto na mãe quanto no Sri Aurobindo, mentes tremendamente poderosas, de visão, de expressão, de formulação, mas mentes que simplesmente não querem especular, que não querem fazer belos planos, belos projetos, belas imagens daquilo que deve ser e como deve ser. Não. Ver, sim. Mas a primeira coisa é dar o próximo passo. Então não desgaste sua energia em sonhar com coisas, em projetar coisas, em idear coisas. Não. A questão é fazer. Para que nós sejamos os fazedores, os realizadores. Como eu disse, se você está numa corrida e começa a pensar como é que você vai chegar, se você vai ser o premiado, se a sua força vai dar, ou se aquela coisa ficou boa, ou se a sua roupa está direito, se o penteado assim, se ficou bom enquanto você corre, está elegante. Aí, o momento de cair está perto. No mínimo, você não vai chegar no primeiro não, com certeza. Porque você dispersou sua energia. Se você é quem deve correr, o corredor, corra. Mas corra para valer. Só pense em correr, correr, correr. Então, se você tem infarto, você pode dizer, eu tentei correr o máximo. Do resto, se você já pensa sobre ter infarto, não ter infarto, aí já está perdido. Então vimos, a questão é eminentemente prática, vivencial. Não é um belo teorema, uma bela doutrina. Mas é a vida atacada em seu cerne, em sua raiz, em suas bases. Mas atacada por
quem quiser atacar a sua própria vida. A proposta é dada ou é feita a cada um de nós individualmente. Quem quiser, pode. Quem não quiser, não precisa. Não está forçado de jeito algum. Não pode. Se ele ainda não está maduro para isso, não pode. Se para ele não é verdade, não pode. Seria falso. Cada um tem que dar seu próximo passo. Na obra completa de Sri Aurobindo, que tem 30 volumes, tem um volume 16, chama A Manifestação Supramental. É um volume que reúne vários trabalhos dele, entre outros, uma série de artigos que são os últimos escritos de Sri Aurobindo em prosa, e depois só escreveu ainda na sua poesia, na sua epopeia Savitri, para serem publicados na revista do Ashram. Falamos dela hoje de manhã. Então, a série de artigos tem os seguintes títulos: Mensagem, quer dizer, uma colocação inicial. Depois, a perfeição do corpo, o corpo divino, então devemos dizer corpo divinizado, a supramente e a vida divina, não seria a vida do divino, mas a nossa vida também divinizada, por assim dizer. A supramente é a humanidade, a supramente na evolução, a mente de luz, a supramente é a mente de luz. Depois a mensagem, então é bem assim, parece uma gradação bem cuidadosa e clara. A perfeição do corpo. Primeiro, aperfeiçoar o que se tem, com o que se possui, o que é nosso. Primeira coisa. Falei disso na abertura da semana. A nossa possibilidade de nós trabalharmos a nós e nos prepararmos. Isso pode ser feito concretamente. Simples. O corpo divino, aí já não somos mais nós. Nós podemos nos preparar, mas ninguém de nós pode divinizar o corpo do outro. Não tem jeito. Então aí já entra a obra descida de outros poderes. A supramente, poder da supramente, é a vida divina, a vida humana levada à supra-humanidade. Então, logo ver como é que a humanidade ficará, então. A supramente é a humanidade. Depois, a supramente na evolução. Já vimos um pouco disto? Depois, a mente de luz, que é uma forma de mente avançada, possível aos mais evoluídos de nós, dentro das possibilidades humanas, mas algo que ou ainda não existe, ou existe muito pouco entre nós. E depois, com a relação desta mente de luz com a supramente. Supramente e mente de luz. Não sei dizer. Se tem alguma pessoa conhecida, algum personagem conhecido na humanidade que teria esta mente de luz, eu não sei responder. Eu não sei se alguém que não tem a mente de luz
pode ver quem é que tem a mente de luz. Aí talvez se bota outra etiqueta na testa de alguém e... Então achei a mensagem parece que é muito particular para o pessoal do ashram. Perfeição do corpo existe nossa tradução aqui, um livro chamado O Aperfeiçoamento do Corpo. Este aqui. Então, quem quisesse, pode ler isso, em português já. O corpo divino, ainda não traduzimos, e me parece um pouco como que particular demais para nossos fins. Achei que a própria supramente é um tema mais geral, interesse mais geral. Aí então comecei com o primeiro artigo sobre a supramente e a vida divina. Esses tópicos todos, cada um é um livro? Não, cada um artigo. São 30 livros. 30 volumes são as obras completas. Dentro disto, isto é um só volume. E deste volume, 1/10 são esses artigos sobre a supramente. O resto são outros escritos dele, neste volume. Os outros são outros assuntos. Outros assuntos. Embora ele sempre, de um outro ângulo, volte ao tema da supramente, enquanto em todos os escritos. Então, a supramente é a vida divina. Uma vida divina sobre a Terra, o ideal que nós colocamos diante de nós, pode advir somente através de uma mudança espiritual de nosso ser, é uma mudança radical e fundamental, uma evolução ou revolução de nossa natureza. E logo leio mais uma vez. Uma vida divina sobre a Terra. Que vida divina não quer dizer o divino desceu finalmente sobre a Terra e anda solenemente entre nós, irradiando paz, irradiando alegria, irradiando luz, e nós banhando nisto enquanto estamos próximos dele, e assim. Não é. Não. Quer dizer, a humanidade crescida ao estágio de supra-humanidade. Uma humanidade aberta, não só numa prece, num momento de urgência de vida ao divino, ou a energias além de nós, a poderes além de nós, mas a humanidade que basicamente reconhece a sua pequeneza, ignorância, limitação, fragilidade e aspira para se erguer, aperfeiçoando assim, para o momento do encontro com energias, poderes do alto, poderes além de nós. E como não só recebendo-os e aproveitando para seus fins, mas como que vivendo guiada, conduzida, obedecendo a uma tal luz, um tal conhecimento, uma tal verdade mais altas. Isso é uma vida divina, que não um fantasma, mas uma humanidade como nós somos, mas mais madura. Então, este é o ideal, diz ele, que nós colocamos diante de nós. Nós lemos no outro livrinho, o objetivo do yoga seria trazer a consciência supramental, o poder da consciência, para baixo, para justamente a transformação da humanidade. Então, coincide. Isso, diz ele, somente pode advir através de uma mudança espiritual de nosso ser. Aí a gente diz, bom, sim, todo mundo diz isto. Agora vem a coisa logo que completa. É uma mudança
fundamental e radical mesmo de nossa natureza. Ora, interessante, não? O poder de linguagem, de formulação que tem uma evolução ou revolução de nossa natureza. Quer dizer, está tudo em nós. Se nós evoluirmos com a suficiente intensidade, chegaremos à superhumanidade. Não tenho dúvida. Senão, temos que ser remodelados, revolvidos. Revolução é violenta, sempre. Não vai suavemente. Outro seria o passo como que natural, acelerado, levado mais rapidamente a efeito. Então, é uma evolução ou revolução de nossa natureza. Quer dizer, a vida divina sobre a Terra só pode advir através de uma mudança espiritual de nosso ser. Quer dizer, não um novo esquema mental, não uma nova filosofia mental, mas uma mudança espiritual. E, simultaneamente, junto com isto, uma mudança radical e fundamental, uma evolução ou revolução de nossa natureza. O ser corporificado sobre a Terra teria de se elevar, ou de se erguer, para fora do domínio sobre ele, de seus véus de mente, vida e corpo, para dentro da plena consciência e posse de sua realidade espiritual, e também sua natureza teria que ser erguida para fora da consciência e do poder de consciência que são próprios a um ser mental, vital e físico, para dentro da consciência maior e do poder maior de ser e da vida mais ampla e mais livre do Espírito. Vamos ver frase por frase. O ser corporificado sobre a Terra. Aí, se a gente assim pensa, quanta coisa é dita aqui. Então, como de manhã eu disse, eu sou esta unha, eu sou esse dente, eu sou esta orelha, eu sou esse nariz. Eu não sou. Isso é uma mascaragem, é um aparato que serve para fins que meu ser interior espiritual tem que cumprir na Terra. Assim posso ser agente aqui. Mas isso como tal não sou eu. Expressa algo daquilo que sou. Por isso nós todos temos uma aparência individual. Mas algo. Mas não é a própria coisa. Então, é um invólucro de um ser verdadeiro, de um ser interior, de um ser espiritual, que cada um de nós é. Cada um num outro estágio, vamos dizer, de percepção de si, de conhecimento de si, de posse de si, em termos interiores espirituais. E assim, de um outro poder de manifestação, expressão, vivência. Então, o ser corporificado sobre a Terra teria de se erguer para fora do domínio sobre ele de seus véus de mente, vida e corpo. Então, diz, temos uma mente, ela parece brilhante. Na verdade, é um véu que vela para você o que você é realmente. A sua vida é maravilhosa, ela jorra, como é bom viver. Sim, é bom viver. Mas se você fica apegado a isto vela a sua visão para o que você é verdadeiramente. Que é muito mais, infinitamente mais, do que este montinho de energia que rola aí. Que ora palpita para lá, ora para cá, ora decai, ora se levanta, ora dorme, ora está atenta.
Isso é pouco, é pouco. É nada, é muito pouco. Mas nós somos muito mais. Muito mais. E o corpo mais ainda. O corpo, vamos dizer, nem é nosso mesmo em termos de domínio. Em melhores casos podemos fazer dança, né? Técnica, aprender a esticar uma perna ou esticar um pé já. Está até encrencado porque não treinei bastante hoje. Basta não treinar 2 dias, já assim começa a enferrujar, não? Assim. E fora isso, eu domino meu estômago, minhas vísceras, minha circulação de sangue no cérebro, assim. Não domino de jeito algum. Ninguém de nós. Ninguém. Podemos ter uma pequena influência sobre ele, mas um cuidado, um levá-lo de algum jeito, não? Assim. Mas fora isso... Então é um véu. Se eu digo isso sou eu, então eu digo uma coisa inconsciente, sou eu. Então ele diz, e são véus. Nós temos que nos erguer para fora desses véus, para dentro da plena consciência e posse de nossa realidade espiritual. Aí outra vez, tudo o que ele escreve assim, cada palavra é real. A plena consciência quer dizer, eu sei, eu conheço, eu vejo. Posse quer dizer, eu não só vejo e conheço, mas eu domino, eu sou dono, eu disponho disto, concretamente. É uma outra coisa. Eu posso ler um livro e entender tudo, mas na minha vida não tem nenhum efeito. Não posso agir segundo isto. Então as duas coisas são necessárias. O conhecimento e o poder de realização. A posse, realmente. E também a sua natureza. Agora a coisa já fica bem complexa, não? Primeiro ele fala, o ser corporificado sobre a terra deve se elevar para fora de seus véus de mente, vida e corpo, para dentro da plena consciência e posse de sua realidade espiritual. E também a sua natureza teria que ser erguida para fora da consciência e do poder de consciência próprios a um ser mental, vital e físico, para dentro da consciência maior e do poder de ser maior e da vida mais ampla e mais livre do Espírito. Por que ele primeiro fala do ser corporificado, que tem que ver que está sendo dominado por aquilo que constitui a sua corporificação, mente, vida e corpo, e depois diz, ele tem que se erguer para fora de sua natureza, que confere a ele apenas uma consciência e um poder de consciência próprios a um ser físico, vital e mental. Qual seria a diferença? Uma vez ele fala do ser corporificado, que ele tem que ficar livre de seus véus, ver assim, ter plena posse de sua realidade espiritual. E depois diz, e sua natureza também tem que ser erguida para fora do nível de consciência, do poder de consciência que são próprios a um ser físico, vital e mental. Qual seria a diferença? Aparentemente é uma repetição, uma enumeração. Mas uma vez ele fala do ser corporificado, que teria que reconhecer a sua própria realidade espiritual, possuí-la, e outra vez ele fala da natureza deste ser, que é do nível de ser físico, ser vital e ser mental.
Como? As duas coisas, Lembra-se, foi a nossa leitura da manhã. Eu não sei mais a frase exatamente, mas chamei a atenção a isto. E falei sobre isto nem tão rapidamente. Quando a mãe diz as células, a matéria deste corpo começa a responder à consciência interior individual. Então eu expliquei, as células, a matéria, é a matéria cósmica. Nós somos revestidos disto. Nosso corpo é feito disto. Isso não é individual. Isso é do estofo geral da natureza. É um estofo que se renova a cada momento, não? Que morre não é perdido ao universo, mas serve de adubo e serve da recomposição de matéria outra vez. Matéria viva. Então é uma constante renovação de tudo. Matéria cósmica. Agora, como seres individuais, somos entes interiores, espirituais. Então, o ser corporificado seria o ser espiritual, psíquico, interior, revestido de uma natureza que não é dele ou feita especialmente para ele, mas é pegado da panela geral, que é onde se faz os homens. Faz um homem, faz uma mulher, faz um homem. É menino ou menino? Ah, é menina. Como se chama? Maria. Ah, que nome bonito. Maria. Que tudo, não? Até os nomes tão repetitivos, são insignificantes totalmente. Não tem nada a ver com o que somos realmente. Ao menos ainda, como eu disse. Então, uma coisa é este ser corporificado, no momento que se corporifica, como que esquece sua realidade verdadeira, seu nível, seu estado, sua realeza. Esquece. E fica agora de repente como que escravo, servo dos véus que dominam sobre ele. Então a primeira coisa, este ser se erguer, dizer, eu não sou isto. Eu não sou isto. Parece ser eu, mas eu não sou. Eu sou, ou eu pertenço a uma natureza, a uma realidade muito maior, muito mais vasta, muito mais profunda, muito superior a tudo que existe. Isso sou eu. Agora, o que é que foi me dado? Da mente que veio dos cachorros, dos ratos, das baratas, da sensibilidade das plantas, sensibilidade de alface, sensibilidade de raiz. Isso formou a mente na evolução. Eu tenho um pedaço disso. Tá. Bom, então não pode ser grande coisa, não. Tem que fazer alguma coisa para isso ser iluminado um pouquinho, não? Isso tem que crescer. Não posso ficar com esse tantinho tão insignificante, pobre aqui. Energia de vida. Bom, isso também vem. Tem animais que têm muito mais energia do que eu. Muito mais poder de ação do que eu. E assim por diante. Então, será que isso é tudo? Então, descartar esta coisa. Não descartar, mas desvelar. Quer dizer, abrir os véus, ver o que é. Aceitar, óbvio. Não dizer, não, esta pobreza eu não aceito. Não quero isso, não. Deus me livre. Não? Ora, vou direto para o céu, vou direto para me unir ao mais alto. Não, dizer, sim, eu vejo isto, deve ter um sentido nisto. Deve ter, isso não foi casual. Se fui revestido com isto, deve ter alguma coisa por detrás. O que é? Quer dizer, o que significa que eu, esse ser, de luz, de energia, de verdade, existo nesta coisa tão limitante, tão igual a todo mundo. Como digo, né? Veja a pata
a perna do sapo em nossa perna, nosso braço, ou o morcego, não, em nosso braço. É tudo tão igual, tão horrendamente igual. Qual o sentido disto? É casual, ou é para me assustar, ou é para me rebaixar, humilhar? Não é. Tem que descobrir o segredo disto, o sentido. Aí começa a indagação. Sim. Olha, melhor primeiro você deixar a sua mente ficar bem quietinha. Se você já agora recorre a conceitos do Velho Testamento, 2000 anos antes de Cristo, então aí não vamos nos encontrar, não. Sim. Então se combata mais uma semana, mais 5 dias, não é? Se aguente um pouquinho. Depois vai saber mais. Eu peço realmente que aguarde um pouquinho. Fique confusa, é ótimo. Sempre a confusão é no momento do parto, não? Que confusão no corpo, que esforço, que luta dentro dele, não? Para que uma nova coisa possa nascer. Então a confusão é um bom sinal. Que nasça algo novo disto. Mas não tente uma cesariana e já ajeitar a coisa antes, não é? Vai até o último momento. Ah, não vai morrer não. Mas aqui, eu não permito que você morra aqui já. Tem algum tempo até lá. Em vez que você queira, assim, mais rapidamente resolver a coisa, eu digo, tenha mais uns 4 dias de paciência. Aí, talvez você já vai ver outra coisa, quem sabe. Agora vem uma coisa importante. Esse ser corporificado, então, não perderia esses véus anteriores, mas não seriam mais véus ou expressões imperfeitas, mas manifestações verdadeiras. Quer dizer, nós não seríamos liberados de uma existência física, vital e mental. Não, ficaríamos nesses níveis. Mas nós poderíamos agora, através deles, manifestar simplesmente, naturalmente, espontaneamente, verdade. E não mais expressões, como diz, imperfeitas, torcidas, mistas. Esses véus seriam transformados em estados de luz, poderes de vida espiritual, veículos de uma existência espiritual. Estados de luz quer dizer, seriam regidos por luz, só. Não mais troca de luz e escuridão, dia e noite, mas um sol eterno. Poderes da vida espiritual, a vida espiritual encontraria no corpo, na energia de vida, na capacidade mental cerebral, um poder de se manifestar. Não algo que vela e trunca e esconde, mas algo que revela, manifesta. E se corpo, vida e mente seriam veículos de uma existência espiritual, quer dizer, se o espírito, alguma, não sei,
os termos. Se a realidade espiritual quer existir sobre a Terra, não pode fazer isso como fantasma. Pode, mas só assusta as pessoas. Porque se quer realmente existir em meio a todos e como que naturalmente unidos a eles e agir sobre a Terra, então tem que ter um veículo. Veículo quer dizer um invólucro, mas não só um invólucro que cabe e fecha, mas algo que transporta, que leva, que serve para os próprios fins do Espírito. Então nosso corpo, nossa mente, nosso poder de vida seriam veículos não mais de nossa existência, mas de uma existência maior, que através de nós poderia se manifestar. Isso seria como deve ser. Mas logo ele diz, muito realista, mas isto, por sua vez, não poderia ser se a mente, a vida e o corpo não fossem assumidos e transformados por um estado de ser e uma força de ser superiores a eles. Um poder de supramente que estaria tanto acima de nossa natureza mental incompleta como esta está acima da natureza da vida animal e da matéria animada, e como ela está imensuravelmente acima da mera matéria, da mera natureza material. Mais uma vez, última frase. Então nunca poderíamos servir de instrumentos, veículos a uma realidade espiritual se a nossa mente, vida e corpo não fossem assumidos e transformados através de um estado de ser, uma força de ser superiores a eles. Aí talvez nós nos ressentimos, uma parte de nós, e algo que não foi inculcado, sentido de autonomia, de direito, de liberdade individual, etc. Assim, parece ser ameaçada. Mas, se a gente pensa, pode a criança chegar a ser adulto sem ter a companhia, o exemplo, a ajuda do adulto a seu lado? Impossível. Impossível. Ou em termos espirituais, nós somos bebês. Então, se não tem um ser a nosso lado, e uma força, um poder de ser, que nos ajuda para que possamos ascender e nos tornar, como? Nossas ideias são infantis mesmo, que nossa mente atual, presente, pode ter das coisas. Então, esta força de ser superior seria então um poder de supramente. Para é interessante a comparação que ele faz, a colocação. A supramente que está tanto acima de nossa natureza mental incompleta, como esta está acima da natureza da vida animal e da matéria animada. Assim como o cachorro, o gato, o sapo, o peixe, a aranha, o pólipo, não podem nos entender. Eles podem nos perceber sensorialmente, energeticamente, de certo modo. Os animais mais chegados a nós podem perceber mais de nós, receber mais influência de nós. Mas compreender, não. Aí falta um elo essencial.
há um hiato no meio. Nós estamos realmente acima deles, mentalmente falando. E o próprio animal, por sua vez, a matéria animada, está acima da mera natureza material, não animada. Porque a própria matéria animada, que plasticidade, que possibilidade de criação, que material de formações inumeráveis. Enquanto a mera natureza material é um estofo duro, difícil de se trabalhar, difícil de fazer algo dele. Então, assim como digo, o sapo, a mosca, não pode nos compreender, embora perceber escuramente, mas não compreender realmente. Assim, a nossa mente, como ela é atualmente, não pode compreender a supramente. Ela está acima. Justamente não é uma mente vizinha, mas é uma supra-mente. Então aí surge a necessidade de nós chegarmos ao ponto de dizer, bom, eu por mim e por tudo que li e por tudo que ouvi, não sei mais. Não me basta. Sinto que deve ter outra coisa, que tem outra coisa. Mas não encontro isto. Mas tenho certeza que existe. E como que confessando a sua ignorância, pequeneza, etc., conseguir se abrir a algo maior. E então, pelo influxo, pela comunhão, pela aproximação, identificação, ser transformado. Nós fazemos esforço supramental e continuar mais meia hora ainda. Sim. Sim. Da realidade espiritual? Sim. Sim. Uma mãe deveria estar como divino está presente. É isso? Sim. Mas você vê que o divino não deixa de ter a sua própria existência, né? E deixa os seus filhos assim à vontade mergulharem em todos os erros e tudo mais, não é? Até que pareça a muitos que nem existe. De tão discreto é, não? É até culpado de não responder, de não fazer o que a gente quer. Todo mundo de acordo para continuar ainda a última meia hora? Sinto assim contrações cerebrais, estalos,
casca. A supramente, em sua própria essência, é uma consciência verdade. Uma consciência sempre livre da ignorância que é a fundação de nossa existência presente, natural ou evolucionária, e da qual a natureza em nós está tentando chegar a autoconhecimento e conhecimento do mundo e uma consciência certa e o uso certo de nossa existência no universo. A supramente, porque é uma consciência verdade, tem este conhecimento inerente nela e este poder da existência verdadeira. Seu curso é reto e pode ir direto a seu objetivo, seu campo é amplo e pode mesmo ser feito ilimitável. Vamos recomeçar. Eu vou, assim, por uns 5 minutos só, aplicar, assim, um método, não é bem método, uma maneira em que eu mesmo leio as coisas. Eu leio todo dia, em princípio. Hoje não consegui. De manhã, uma página, ou mais ou menos 1 ou 2 páginas. Às vezes leio uma semana nessas 2 páginas, fico preso. Então eu leio assim como eu leio normalmente. Achei interessante, dá para cada ele próprio começar a refletir, a ver as coisas. A supramente, em sua própria essência, em sua própria essência, em sua essência, em sua própria essência, uma consciência verdade, consciência verdade. A supramente é, em sua própria essência, uma consciência verdade. Uma consciência sempre livre da ignorância. Uma consciência sempre livre da ignorância. Uma consciência verdade, uma consciência sempre livre da ignorância, a qual é a fundação de nossa presente existência. A ignorância, a qual é a fundação de nossa presente existência. A ignorância é a fundação, o fundamento, o alicerce, a estrutura fundamental, a base, o começo de nossa presente existência, natural ou evolucionária. Nossa presente existência é ou natural, parte da natureza, ou é evolucionária, em evolução. Então, a supramente é, em sua própria essência, uma consciência verdade, quer dizer, uma consciência sempre livre da ignorância, que é a fundação, o fundamento de nossa presente existência
natural ou evolucionária e da qual a natureza em nós, da qual a natureza universal em nós está tentando chegar a autoconhecimento. Conhecimento de si. E conhecimento de mundo. Então, a natureza em nós, através de nossa presente existência natural ou evolucionária, está tentando em nós chegar a autoconhecimento e conhecimento de mundo. A natureza, a partir de nossa existência presente, natural e evolucionária, está tentando em nós, no homem, em mim, chegar a autoconhecimento e a conhecimento do mundo. E está tentando chegar, além disso, a uma consciência certa e tentando chegar ao uso certo de nossa existência no universo. O uso certo de nossa existência não em meio à casa, à cidade, ao âmbito profissional, à sociedade, à nação, à humanidade. Não. Nosso uso certo no universo. Nosso uso do ser humano, do grupo humano, como eu posso ser usado no universo? De maneira certa. O que posso fazer no universo? O que eu estou fazendo nele? Conscientemente. Vendo o universo como tal. Então, para chegar a isto, eu tenho que chegar ao autoconhecimento, ao conhecimento de mundo e a uma consciência certa. Autoconhecimento, eu me conheço. Conhecimento do mundo. Não me deixo mais enganar pelas aparências, pelos conceitos. Mas vejo o mundo como ele é. E agora, tenho que chegar a uma consciência certa. Consciência certa. Não consciência errônea, mas consciência certa. No mínimo, podemos dizer, consciência certa seria uma consciência que não teria o eu como centro. As energias não fincando todas elas no precioso eu. Vira para lá, vira para cá, faço isso. Ou no eu de meu filho, de minha filha, de meu cachorro, minha casa. Aí não é a consciência certa. Consciência errada. É uma consciência livre. Consciência. Não consciência engajada, agarrada, acorrentada a alguma coisa. Aí não é consciência certa. E a partir disso, então, ver o uso certo da existência do ser humano no universo. Para que é que nós podemos servir, devemos servir.
a supramente. Bom, eu já reli a frase mais uma vez, tenho que fazer isso publicamente, senão estou enganando a vocês. Só voltando, se ajoelhando em cada sílaba, dias e dias, senão a gente não chega não a entender alguma coisa. Sim? Sim. Uhum. Como seria uma tentativa de explicação dos parâmetros? Seria um pequeno processo de um grande plano da natureza? Acho que não é tão difícil entender, porque nós psicologicamente pensamos isso muito. Quando temos que fazer um passo decisivo, novo, que nos coloca dentro de uma situação, diante de uma coisa que nós não podemos prever, porque não tem garantia. Tem momento de hesitação, momento de medo, de insegurança. E quantos de nós não fazem então o passo? E quando nós fazem um passo, depois logo desfazem um passo. Porque não conseguem ficar lá. Acham que não conseguem. Isso... que tudo que é novo é um risco. É o desconhecido. Isso para nós é difícil. Como nós somos estruturados atualmente, em termos de consciência mental. E, em nosso caso, vamos dizer, a nossa consciência pode nos, por outro lado, embora possa ter esses medos, essas teimosias, ela ao mesmo tempo pode colocar fortes puxadores para nós. Puxador de um ideal grande, de uma necessidade real, de uma vontade, tudo mais, de uma aspiração, quer dizer, nós temos recursos do outro lado também. A natureza não tem. Ela não tem esta consciência ainda. Ela tem como que um escuro instinto, uma escura necessidade de chegar, de ir para onde não sabe. O que ela vai alcançar não sabe. Só sabe que deve ir. Mas ao mesmo tempo, este corpo enorme do que ela já criou, do que ela já é. Tudo isso mais escuro, mais pesado, mais inerte. Então, difícil para ela consentir plenamente no desligamento de um ser dela mesma. Consciência tem medo? Como? Consciência tem medo? Ou a consciência tem consciência do medo? A consciência verdadeira não tem medo. Nossa consciência mental, ela pode criar mil razões de ter medo e mil justificativas e criar mil imagens. Realmente. Mas dentro disso, me parece um jogo psicológico, mas um mecanismo psicológico. Que tem sua verdade, porque realmente, ao fazer um novo passo decisivo, devemos estar preparados. Senão, não dá certo. Interessante, no I Ching, no antigo livro de oráculos da China, num dado momento, várias vezes diz, por exemplo, diz, não pode já fazer a viagem sobre o grande mar. Ou diz, é agora a hora para viajar sobre o grande mar. Quer dizer, agora você está pronto. Pode ir. Você está pronto. Mesmo o navio, em termos materiais, naufragando, não tem problema. Você está pronto. E antes, não. Não adianta você ir. Não adianta ter os recursos materiais
para chegar seguro, não está preparado. Fútil você ir agora. É para dar um passo para uma nova realidade. Viajar sobre o mar quer dizer alcançar um novo continente e ficar vivendo sobre um abismo que pode engoli-lo. Nesse sentido. Afastar-se do conhecido, ir para o novo. Isso não é a toda hora. A gente pode fazer isso. Então, nesse sentido, é real, vamos dizer, esse instinto psicológico que teme o novo passo, porque realmente não é a qualquer momento que se pode ir para qualquer lugar. Tudo tem sua hora, tudo tem sua preparação, seu amadurecimento prévio. Isso tem que ter. Sem isso, não adianta. O temor é positivo, né? É. Pode ajudar a pessoa a se preparar. É. Só ao mesmo tempo, vamos dizer, o medo é um segundo fator fatal psicológico nosso. E eles como que se aproveita desse temor diante do novo, natural e certo, e começa a pintar imagens horrendas ou horríveis ou perigos ou assim, e faz com que a gente se engane redondamente sobre o que deve acontecer. Aí voltamos àquilo que falei, da vigilância. E uma palavra assim máxima que a mãe coloca sempre, ela foi perguntada, por exemplo, o que fazer para chegar à vida espiritual o mais rápido possível. Ela diz, be sincere, seja sincero. Qual é a natureza da vida espiritual? Be sincere. E assim, várias perguntas vão ter essa disso. Be sincere. Se você é sincero, você vai perceber. Se você não é sincero, não adianta eu te pintar coisas e você vai imitando as coisas, copiando, se vestindo disso. Que adianta? Então, para terminar, eu acho que basta por hoje a dosagem. Mais ou menos esta frase, eu não retê-la de vocês. Então, a supramente é, em sua própria essência, uma consciência verdade. Uma consciência sempre livre da ignorância, que é a fundação de nossa presente existência natural ou evolucionária, e da qual a natureza em nós está tentando chegar a autoconhecimento e conhecimento de mundo e a uma consciência certa e ao uso certo de nossa existência no universo. E a supramente, então, porque ela é uma consciência verdade, tem este conhecimento inerente em si e tem este poder da verdadeira existência inerente em si. Então, como que, em vez de nós nos perguntarmos mutuamente, ninguém sabe, e cada um diz alguma coisa só para poder responder, ir para a pessoa certa, bater na porta certa, para saber, ter a resposta. Lá tem a resposta.
Teria mais alguma coisa daqui que alguém gostaria que eu repetisse ou relesse? Sim. Então eu tenho que assim, intuir um pouco, não? Porque não tenho o texto diante de mim, que talvez daria algum material mais preciso, não? Em 54 ou 6, quando foi a descida suplemente? 6, não? 56, a mãe teve a experiência, Sri Aurobindo teve a experiência de descida suplemente no corpo dele, em 1924, não me parece? 24, 26, acho que 26? Sim. Bom. Mas foi uma realização individual apenas. Que para ele foi como que uma confirmação pessoal só. Individual da possibilidade. Mas a mãe, então, foi destinada, vamos dizer, a fazer um trabalho mais amplo, mais vasto. E ela teve, numa meditação coletiva, com o grupo da escola, justamente, a experiência sempre terminava cada leitura, cada conversa com as crianças com uma pequena meditação. 5 minutos, 10 minutos. Estar em silêncio. E, num dado momento, em 1956, eu tive a experiência de descida de uma energia dourada, como ela viu, e ela identificou isso como o poder, a força supramental da supramente, que a partir desse momento estaria agindo sobre a Terra, livremente. E talvez em conexão com isto, então, como todo ser que nasce ainda não tem preconceito mental, é depois inculcado nele, não tem barreira, não resiste a nada, está aberto a tudo, é ainda sensível, é moldável, é aberto para qualquer influência forte, verdadeira. Então, possivelmente, todas as crianças que nascem depois disto são diferentes, em sua possibilidade. Ora, se os pais não mudam, é material desperdiçado. Porque um mau sapateiro, se você dá a ele o pé de uma cabra, ou de uma cobra, ou de um tigre, faz do mesmo jeito, desajeitadamente o sapato. E estraga o material. Então, a possibilidade está sendo aberta para si com cada nascimento, cada vez mais. Mas quem tem que agir agora somos nós, que unicamente podemos compreender o alcance da coisa. Isso significa que em épocas anteriores não houve pessoas com evolução mental, espiritual, tal, Não. Eu não sei se vamos chegar a isso, é muito rico. A supramente, ela não faria milagres sobre a Terra, não é isto. Ela significa uma energia, uma força intensificadora. Então vamos dizer, se eu estou aqui agora, vamos dizer, eu vou nascer agora. Então, eu nasceria normalmente aqui. Então, de repente, eu posso nascer aqui. Quer dizer, um pouco acima. Que em termos de evolução, já ao nascimento acontecendo isto, significa muito. Mas não é, vamos dizer, ser transformado em um ser já como que divinizado ao nascer. Isso acontece a todos sempre. Por que a partir de uma determinada data aqui? É como se no momento, vamos dizer, atualmente a própria atmosfera da Terra estivesse mais carregada, mais intensificada com esta energia. Como cada um de nós, se ele se abrisse, se ele quisesse, se ele se dispusesse,
poder avançar mais rapidamente, vencer problema pessoal, de relacionamento, qualquer dificuldade, qualquer uma. Difícil para nós avaliar, porque a nós parece natural que vivemos. Como seria sem essa influência difícil alguém perceber, ou só poucos entre nós podem perceber isso. Que talvez às vezes a gente pode se admirar sobre o avanço numa dada direção que se fez, tão diretamente. Ou da rapidez com que saiu de uma crise. Enquanto antes se demorava assim, longamente, no vale, no buraco da crise. E agora se sai direto. Ou se alcança, se faz seguramente o que se vê na frente. Se vê e se faz. Talvez são coisas difíceis, mas se faz. E não fica só uma tentativa, e mais ou menos, ou uma coisa meio quebrada, meio alcançada. Às vezes dá para perceber, sim. Ora, aí outra vez, quem não tivesse um dia a luz da consciência suplementar, como é que ele pode perceber se é ou não é? Por isso ele diz, o que conta vai ser o passo final. Até onde você avançou, você não vai ver. Até o momento que você, de repente, você está lá. Me parece muito real. Então não seria um poder de magia que contra a própria natureza das coisas, contra o processo que cada um vive, contra a sua própria natureza que cada um é, o eleva para fora disto, para um outro nível. Chup. Mas é uma ajuda decisiva, real, dada a cada um no seu processo, onde ele viver isto, em que plano, que nível, que movimento, para ele poder andar um pouco mais rapidamente. E talvez fazer o passo mais decididamente, não mais precisar recuar depois outra vez. Quer dizer, algo nesse sentido, um reforço, um apoio real. De certa maneira decepcionante, porque a caminhada fica nossa. Mas por outro lado, é justamente, por isso parece verdadeiro, não? Porque se fosse um toque assim que faria de todos nós, não sei o quê. É.